Olá, terceiro ano da Escola Paulo Benevides. Aqui quem fala é a professora Paula. Continuando com a geometria analítica, estudaremos coordenadas do ponto médio. Hoje nós aprenderemos a calcular as coordenadas do ponto médio de um segmento. Por exemplo, o ponto A, cuja abscissa vale XA e a ordenada YA. E o ponto B, com abscissas igual a XB e ordenada igual a YB. Ligando esses dois pontos em uma linha reta, nós temos o segmento AB. O ponto médio divide o segmento em outros dois segmentos iguais, ou seja, de mesma medida. Vamos chamar esse ponto de ponto M. Esse ponto M tem uma abscissa que vale XM e uma ordenada que vale YM. Nós temos que descobrir as coordenadas do ponto M em função das abscissas de A e B e das ordenadas de A e B. Nós usaremos um ponto auxiliar, o ponto P, que tem ordenada igual à do ponto A e abscissa igual à do ponto B. Ou seja, o segmento AP forma com o segmento BP um ângulo de 90 graus. Vamos chamar esse pontinho que tem a mesma abscissa do ponto M de N. Portanto, MN é paralelo ao segmento BP e perpendicular ao segmento AP, que forma um ângulo de 90 graus. Nós temos aí outro triângulo, e os dois triângulos têm um ângulo de 90 graus e um ângulo comum aos dois triângulos. Então, os dois triângulos são semelhantes. Logo, o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABP. Então, por semelhança de triângulo, dizemos que AN sobre AP é igual a AM sobre AB. Se o ponto médio divide AB em duas partes, então AM é a metade de AB. Portanto, AN sobre AP é igual a 1/2. Esta expressão é suficiente para encontrar as coordenadas do ponto médio XM e YM, em função das coordenadas de AB. Usando essa relação, AM vale XM menos XA e AB vale XB menos XA, que vai ser igual a 1 sobre 2. Multiplicando em x, teremos 2xm menos 2xa igual a xb menos xa. Logo, 2xm é igual a 2xa mais xb menos xa. 2xm vai ser igual a 2xa menos XA vai ser igual a XA mais XB. XM vai ser igual a XA mais XB sobre 2. Aplicando o mesmo raciocínio, podemos encontrar YM. Logo, MN sobre BP vai ser igual, como nós já vimos, a AM sobre AB, que é igual à relação que nós já encontramos, que é igual a 1/2. Então, MN é igual a YM menos YA, sobre BP, que é igual a YB menos YA, que vai ser igual a 1 sobre 2. Fazendo todas as continhas, obteremos que YM
é igual a YA mais YB sobre 2. Então, vamos a um exemplo. Considere que A é um ponto representado pelo par ordenado 1 e 2, e B é um ponto representado pelo par ordenado 7 e 6. E nós queremos encontrar as coordenadas do ponto médio. XM igual a 1 mais 7, que são os x do ponto A e B, sobre 2, que vai ser igual, somando 1 mais 7 vai ser igual a 8, sobre 2, que é igual a 4. Agora, vamos calcular o y. YM é igual à soma dos y do ponto A e do ponto B, que é 2 mais 6, sobre 2, que vai ser igual a 8 sobre 2. O YM vai ser igual a 4. Portanto, o ponto médio é representado pelo par ordenado 4, 4. Agora iremos aprender a calcular as coordenadas do baricentro de um triângulo. Nós iremos falar sobre um ponto notável em um triângulo qualquer. Estudaremos sobre o baricentro. Vamos desenhar um triângulo cujos vértices são A, B e C. Eu irei marcar um ponto no lado oposto ao vértice A. Esse ponto divide o lado BC ao meio. Vamos chamar esse pontinho de M1. Agora, vou ligar o vértice A ao ponto M1. Esse segmento AM1 tem o nome de mediana, que liga o vértice ao seu lado oposto num ponto que divide esse lado ao meio. Agora, vamos traçar as outras medianas usando o mesmo procedimento. Observe as três medianas, a M1, a M2 e a M3. Como podemos notar, as medianas se cruzam em um mesmo ponto, que chamamos de G, que é o baricentro, que é o ponto de encontro entre as medianas. Esse baricentro divide cada uma das medianas na proporção de 2:1. O que isso significa? Significa que o segmento AG é igual a 2GM1. Usando o mesmo raciocínio, BG vai ser igual a 2GM2 e CG igual a 2GM3. Vamos aplicar a mesma relação que provamos o ponto médio. Então, iremos descobrir a fórmula que revela as coordenadas do baricentro, que será, para as abscissas, XG igual à soma do XA mais XB mais XC sobre 3, e as ordenadas YG, que é igual a YA mais YB mais YC sobre 3. Vamos estudar agora a condição de alinhamento de 3 pontos. Iremos aprender uma técnica para verificar se 3 pontos estão alinhados. Vamos escolher 3 pontos. O ponto P1, representado pelo par ordenado 1 e 2. O ponto P2, cujas coordenadas são 3 e 3. E o ponto P3, com coordenadas 5 e 4. Estes pontos estão alinhados. Temos o ponto P1 com abscissa 1 e ordenada 2, o ponto P2 com abscissa 3 e ordenada 3 e o ponto P3 com abscissa 5 e ordenada 4. Se passarmos uma reta nos pontos P1, P2 e P3, veremos que eles estão alinhados. A técnica para verificar se os pontos estão alinhados
consiste em montar um determinante em que a primeira coluna tem as abscissas x1, x2 e x3, e a segunda coluna tem as ordenadas y1, y2 e y3. E a terceira coluna nós podemos completar com o número 1. Para podermos verificar se esses pontos estão alinhados, esse determinante precisa ser igual a 0. Vamos ver se isso se aplica ao nosso exemplo. Vamos montar nosso determinante. A coluna das abscissas 1, 3 e 5 e a coluna das ordenadas 2, 3 e 4. A terceira coluna completamos com o número 1. Para calcular o determinante, repetimos as primeiras colunas 1, 3 e 5 e 2, 3 e 4. E calculamos os produtos das diagonais principais. 1, 3, 1, que vai ser igual a 3. 2, 1 e 5, que vai ser igual a 10. 1, 3 e 4, que vai ser igual a 12. E o produto das diagonais secundárias. 5, 3, 1, que vai ser igual a 15, mas eu coloco o sinal invertido, menos 15. 4, 1, 1, que vai ser igual a 4, mas eu vou colocar o sinal invertido, menos 4. E 1, 3 e 2, que vai ser igual a menos 6. E agora, somamos todos os números, menos 3, mais 10, mais 12, menos 15, menos 4, menos 6. Somando os números positivos, o resultado será mais 25. E somando os números negativos, o resultado vai ser menos 25. Se eu calcular mais 25 menos 25, vai ser igual a 0. Ou seja, nós provamos que os 3 pontos do nosso exemplo estão alinhados. Vamos trabalhar agora a área de um triângulo. Aprenderemos a calcular a área de um triângulo sabendo as coordenadas de seus vértices. Observe essa figura. Nós temos um plano cartesiano, um triângulo de vértice A, B e C. Para calcular essa área achurada, devemos usar a expressão 1/2 vezes o módulo do determinante da matriz, que tem como colunas as abscissas XA, XB e XC, as ordenadas YA, YB e YC, e na terceira coluna o número 1 em todos os seus elementos. Então vamos fazer um exemplo. Considerando um triângulo que tem as coordenadas A, 4 e 4, B, 5 e 2, C, 2 e 3. Para calcular a área, iremos primeiro calcular o determinante da matriz. Montando a nossa matriz, que tem como elementos as coordenadas do ponto A, B e C e o número 1 na última coluna, iremos tirar o determinante, multiplicando os elementos das diagonais principais, 4 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 8, 4 vezes 1 vezes 2, que também é igual a 8, e 1 vezes 5 vezes 3, que é igual a 15. Somando, esse valor vai dar 31. Agora iremos multiplicar os elementos das diagonais secundárias. 2 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 4. 3 vezes 1 vezes 4, que vai ser igual a 12. E 1 vezes 5 vezes 4, que é igual a 20. Somando, esse valor vai dar menos 36. Ok? Agora, o determinante vai ser 31 menos 36, que vai dar igual a menos 5.
Usando a expressão da área, eu tenho que 1/2 vezes o módulo de menos 5 vai ser igual a 1/2 vezes 5, que é igual a 2,5. Até mais, galerinha!